Fala galera ligada aqui no canal SST Online, como é que vocês estão? Eu sou o Léo, técnico em segurança do trabalho, e esse vídeo é o segundo episódio da nossa websérie Sextou com NR. Se você caiu aqui de paraquedas e não faz a menor ideia do que se trata a websérie, dá uma pausa nesse vídeo e procura aqui no canal SST Online o primeiro episódio da nossa websérie Sextou com NR. Assiste o primeiro, depois você volta aqui para ver esse que é o segundo episódio, beleza? No primeiro episódio eu explico direitinho o que é essa websérie, do que se trata, no que consiste, onde vive, do que se alimenta, tudo isso, beleza? Assiste o primeiro, depois você volta aqui para dar sequência. Se você já tá ligado no que é a websérie Sextou com NR, não sai daí que a gente vai falar sobre a NR2 agora, se liga! NR2, inspeção prévia, desde a sua publicação, através da portaria 3214, lá em 1978, a NR2 estabelecia os procedimentos para inspeção prévia. De lá para cá, ela teve apenas duas alterações, ambas no ano de 1983. Então, olha só, primeiro ela foi publicada em 78, e aí 5 anos depois, em 83, ela sofreu duas alterações. Foi atualizada duas vezes no mesmo ano. E até o ano de 2019, que foi o ano que ela foi revogada, ela não teve nenhuma alteração, nenhuma atualização. Então tá aí a primeira observação sobre a NR2. É uma norma que passou 36 anos sem ser atualizada, sem ser alterada. E aí, após 36 anos, depois da sua última atualização, ela foi revogada. O objetivo da NR2 era fazer com que as instalações fossem aprovadas previamente antes de iniciar as suas atividades, atendendo à legislação vigente. Então, quando o estabelecimento estivesse pronto para funcionar, pronto para abrir, para inaugurar, recebia uma visita, uma inspeção de um fiscal do Ministério do Trabalho que fazia essa inspeção, fazia essa fiscalização e autorizava ou não a empresa a inaugurar. Estando tudo ok, esse fiscal emitia um documento chamado Certificado de Aprovação de Instalações, que a gente chamava de CAI. Então, o fiscal emitia o CAI e a empresa aí sim estava aprovada, aquela instalação estava devidamente aprovada e amparada pela legislação para começar a funcionar. Na prática, não tinha mistério. A empresa que quisesse começar as suas atividades, fez sua obra, fez tudo direitinho, informava o Ministério do Trabalho que estava com tudo pronto para começar a funcionar. O Ministério enviava um fiscal para fazer essa inspeção e aprovar a instalação. Aprovar ou reprovar, né? Mas estamos falando nos casos positivos. Na teoria, tudo maravilhoso, tudo ótimo, tudo funcionando. Segundo a NR2, todo estabelecimento precisaria do CAI para começar a funcionar, independente de ramo de atividade, quantidade de funcionários, grau de risco, nada disso, tá? Vai inaugurar, precisa uma inspeção prévia porque previamente a sua inauguração, ao início do seu funcionamento, então vai inaugurar, precisa dessa inspeção prévia para elaboração e recebimento do CAI, que é o Certificado de Aprovação, para poder começar a funcionar, independente do ramo, grau de risco, número de funcionários, independente de qualquer coisa, certo? Na teoria, era assim que deveria funcionar. A empresa deveria solicitar essa visita do fiscal, tanto antes de começar as suas atividades, quanto depois, caso fizesse alguma alteração substancial nas suas estruturas, no seu layout, no seu maquinário, nos seus equipamentos, enfim, na sua forma de procedimentos. Então, a inspeção prévia, ela funcionava previamente à inauguração ou após uma alteração substancial dentro do layout dessa empresa. Havia a opção, era facultativo, não é obrigatório, a norma usa o termo facultado, na verdade, da empresa enviar para o Ministério do Trabalho antes das suas obras começarem, todo o projeto, arquitetura, engenharia, para o Ministério do Trabalho já ter conhecimento de que ali entraria uma empresa e já começar a organizar a visita para a inspeção prévia. Mas esse envio desse projeto era facultativo, era opcional. Na teoria,
tinha tudo para dar certo. Mas como eu costumo falar, na prática a teoria é outra. E as coisas não funcionavam dessa forma e alguns acontecimentos acabaram contribuindo para que em 2019 a portaria 915 do Ministério do Trabalho, quase que não sai, a portaria 915 do Ministério do Trabalho revogou a NR2 e eu vou comentar aqui alguns motivos que podem ter levado ao governo efetuar essa revogação. Primeiro motivo de todos, eu creio que seja o mais contundente, a falta de estrutura do órgão, a falta de estrutura do Ministério do Trabalho. Imagina só a quantidade de fiscais que existem para a quantidade de empresas que abrem, já que a norma não faz distinção entre um pequeno comércio ou uma grande indústria. Qualquer CNPJ que quisesse começar a funcionar deveria solicitar a inspeção prévia para receber o certificado de aprovação. Era muita empresa para pouco fiscal do Ministério do Trabalho. E aí, o que aconteceu? A gente entra no nosso segundo problema. As empresas começaram a abrir, a inaugurar, sem a inspeção prévia. O governo não enviava os fiscais porque não tinha tempo para atender toda a demanda. Então as empresas já abriam com uma irregularidade, que é inaugurar sem o CAI, que é inaugurar sem a aprovação da inspeção prévia. Então aí a gente já tem dois motivos pelos quais a norma já falhava e direcionava para a sua revogação. Por último e não menos importante, a gente tinha uma burocracia inútil, porque a empresa tinha que adotar todos os procedimentos. O próprio governo não tinha condições, não tinha estrutura de atender o que ele mesmo exigia e essa burocracia ficava enrolada e a empresa, como eu falei anteriormente, acabava inaugurando, acabava dando início às suas atividades sem atender a legislação, porque o próprio governo, a própria estrutura do Ministério do Trabalho não conseguia atender a demanda que ela mesma exigia. E aí o governo optou em 2019, através da portaria 915, por revogar a NR2. Toda revogação de norma, toda alteração de norma sempre vai gerar muita polêmica, né? Muita discussão, muito debate, principalmente porque a gente tem vários pontos de vista, tem do empresário, tem do trabalhador, tem do governo, tem uma série de pontos de vista que precisam ser levados em consideração. Mas, nesse caso específico, e aí é uma opinião também minha, né? Nesse caso específico, pontualmente, eu creio que a revogação acabou sendo positiva para todo mundo. Porque o governo não precisava mais ficar atendendo uma demanda que ele já não conseguia atender, porque o empresário, né, a empresa, o estabelecimento, não precisava dessa burocracia inútil e não precisava mais inaugurar, estando em não conformidade com a legislação que o próprio governo não tinha condições de atender pela sua demanda, e o trabalhador teve condições de começar a trabalhar mediante outras atividades, outros procedimentos que buscavam a sua saúde e a sua segurança no trabalho, como programas, laudos, etc. E para você, fez diferença a revogação da NR2? Você foi a favor? Não é a favor? Deixa nos seus comentários para a gente bater um papo, que enquanto isso eu vou pensando no que eu vou dizer para abordar a próxima NR na nossa websérie Sextou com NR. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e sextou!